Vamos analisar agora o terceiro caso, sem passagem de parâmetro e com retorno. Né? Quando é que a gente deve utilizar? Né? Quando a função deve retornar uma informação para quem a chamou. Né? E nesse caso, ela não vai receber nenhuma informação e vai só retornar o resultado do processamento. Então, geralmente, ela não imprime nenhuma informação dentro da função. Então, quando nós temos funções que retornam alguma coisa, geralmente ela não vai imprimir dentro dela. Então, provavelmente, essa função ela deve solicitar as informações dentro dela e retornar para quem chamou a informação. Então, vamos voltar aqui para a gente ver o nosso protótipo. Então, fica sendo o tipo de retorno e o nome da função. Lembrando, quando a gente tem um tipo de retorno, igual na função main lá, então, provavelmente dentro do programa, em algum ponto, nós vamos usar um return, que pode ser um return uma variável, ou então até mesmo um valor, e como a gente usa lá no main, né? A gente não usa lá no main. No main a gente não usa lá o return 0. Então, pode ser um valor ou pode ser uma variável para a gente dar o retorno, né? Que esse retorno vai ser exatamente do mesmo tipo aqui para quem chamou a função. Então, lembrando, os tipos de retorno pode ser int, float, double, bool, né? Aqueles vários outros tipos. Então pode ser do tipo char também, né? Lembrando aqui que o char aqui é minúsculo, né? O tipo char também, né? Char ou então, no caso, qualquer um dos tipos que a gente possa estar usando ou criando. Então vamos voltar àquele nosso exemplo que nós estamos construindo bem-vindo. Então nesse caso, o nosso bem-vindo, ele não recebe nenhum parâmetro, mas ele vai retornar para a gente uma informação. Então, no caso, ele vai retornar para a gente a mensagem que a gente está sempre imprimindo, então ele vai retornar uma string para a gente. Então, eu criei duas variáveis aqui dentro dela, dentro da função, string mensagem nome, e dei cout, né? Quero pedir para a pessoa o nome como a gente está fazendo. Cout, digite seu nome, sem nome. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou compor uma mensagem para poder retornar. Então, mensagem recebe, né? Que é a nossa string, o bem-vindo mais nome. Nesse caso, quando a gente trabalha com string, esse operador mais, ele vira de concatenação. O que ele faz? Ele pega a mensagem que está aqui e concatena com o de lá, que é nada mais do que uma soma, né? Se a gente for pensar no string. Então, dentro de mensagem vai estar lá bem-vindo e o nome da que a pessoa digitou aqui em cima. Então, o que eu faço agora? Simplesmente dou um return mensagem. Então, se a gente for olhar aí como é que fica o nosso programa, né? Com a chamada da nossa função, ele fica exatamente dessa forma. Então, int main, né, o nosso int main agora, string m, né, que é um m aqui, e o que é interessante, quando essa função, né, a gente a função que nós vimos aqui, quando ela dá um return, a gente está aqui, return mensagem, o que acontece? Essa informação mensagem aqui, né, o que está dentro de mensagem, seria bem-vindo e tal, ela vai substituir a chamada da função. Então, o que tiver armazenado aqui dentro, essa chamada aqui vai virar exatamente aquela mensagem. Então, por exemplo, vamos falar que a mensagem vai ser bem-vindo, Rafael. Então, bem-vindo, Rafael. Então, essa string aqui, ela vai estar aqui, ó, exatamente nesse ponto. Então, como essa função retorna, a chamada da função ela vira essa informação que foi retornada, eu tenho que fazer alguma coisa com ela. Então, uma das coisas que eu posso fazer com ela é exatamente isso, fazer m recebe, ou seja, coloco uma variável, né, para receber o que vai acontecer, o resultado da chamada. Então, m recebeu bem-vindo, Rafael. Então, bem-vindo, Rafael está armazenado dentro de onde? Dentro de m. Basta dar o que agora? Um cout m. Quando eu der um cout m, vai aparecer na tela lá, bem-vindo, Rafael. Tá? Uma outra possibilidade seria, como isso aqui vai virar bem-vindo, Rafael direto, eu posso dar cout com a chamada da função também. Tá? Então, uma possibilidade seria fazer assim, né? Cout, e já coloco lá direto, como bem-vindo vai virar essa informação aqui, e faço a chamada da função aqui dentro também. Então, bem-vindo. É uma possibilidade. Tá? Então, essa é a nossa chamada da função que nós vimos ali. Tem uma possibilidade, então, de fazer direto também. Então, essa linha aqui, dessa forma, substitui essas duas aqui juntas. Tá? Então, ali é a nossa chamada da função.